Olá, meus amigos. Esse é mais um Direito na Internet, dessa vez com a presença do Dr. Luciano Monteiro, vice-presidente da OAB, um sujeito assim incrível, meu amigo, considero bastante, doutor, já te falei isso muitas vezes, eu admiro muito. Então é uma grande oportunidade estar aqui para contar a história desse sujeito que é assim ímpar, para falar bem a verdade. Vocês vão se surpreender por quais águas esse sujeito aí navegou. Doutor, vamos começar a nossa entrevista falando assim um pouquinho do começo, né, da sua história. Sim. De onde veio essa vontade de fazer direito? A gente começa por aí, depois a gente conta essa história de bancário, freio, como é que veio isso? Vamos começar com a história do direito, já que aqui é o direito na internet. Então, de onde veio esse ímpeto? Primeiramente, agradecer pelas suas elogiosas palavras, Daniel. É sempre muito bom conversar com você. Eu gosto muito disso nos ambientes informais e acho que agora, nesse momento, mais ainda, porque a oportunidade que eu tenho de, conversando com um amigo, dizer para as pessoas um pouco de quem eu sou, né? Então, quero dizer também que é recíproca, é verdadeira em relação à questão do respeito e da admiração. Já o disse algumas vezes que você trilhará caminhos que você sequer imagina. É um sentimento que eu tenho. E essa história do direito começa, Daniel, com uma influência muito grande do meu pai. Meu pai, um sujeito nascido em Uberlândia, ele se formou na Universidade Federal de Uberlândia em 1978. Então, meu pai, já com os seus quase 50 anos, meu pai ele se forma. E meu pai tinha um escritório em casa. Meu pai era corretor de imóveis, mas era o escritório que também era o ambiente de estudo dele. E era o meu ambiente de estudo, porque eu também frequentava muito esse escritório do meu pai. E então eu vivia num ambiente rodeado de livros de direito. Eu também ouvia as conversas do mundo do direito, dos colegas de faculdade do meu pai, das situações que o meu pai vivia e tinha na assistência judiciária. Então esse ambiente me invadiu, esse ambiente me influenciou muito. E uma outra referência também é um tio meu também muito contemporâneo ao meu pai na faculdade. Então foram dois homens que saíram de um extrato social de pobreza e que pelo estudo eles se fizeram enquanto cidadãos, enquanto pessoas, que ajudou. Então essa dupla referência do meu pai Joaquim Monteiro e do meu tio Herberto são duas referências importantes para mim. O ambiente em que eu vivia na minha casa, que era o escritório do meu pai, e esse ambiente de escuta das coisas do direito. Isso me influenciou bastante. As lições aprendidas quando somos crianças, elas não são esquecidas, né? Não. Essa parece que marca a gente, né? Muitas vezes a ferro e fogo, né? Fica ali. Sim. Dentro da gente, né? A gente respira isso. O John Locke diz assim, né, que dentro do empirismo, né, é a experiência que vai marcando e moldando o indivíduo. Dentro dessa história da discussão da filosofia, eu acho que ele tem uma certa razão. Eu também concordo. Então, e antes disso, doutor, né, quer dizer, você participou desse ambiente todo que te influenciou a seguir essa profissão, né, chegar onde você chegou hoje, mas você trilhou um caminho diferente, um caminho bastante peculiar, assim, e que quando eu descobri, eu fiquei muito surpreso, né, e eu queria que você falasse um pouco disso, essa trajetória, né, do começo da sua adolescência, até você tomar as decisões que levaram você a esse caminho. Não quero dar spoiler aí, como o pessoal fala ultimamente. Eu queria que você contasse essa história, né, surpreendesse aí a nossa audiência, porque eu acho que fala muito sobre você. Sim. E surpreende realmente. Eu acho que é muito interessante. Eu conversava esses dias com a minha esposa, a Débora, e eu dizia que certas decisões na vida vão fazendo com que a gente tenha possibilidades diferentes. Eu acredito muito que o mundo, a vida, é um oceano de possibilidades. E à medida que a gente vai tomando decisões, as estradas, os caminhos vão se tornando múltiplos também.
Eu com 14 anos, eu passei numa prova, é interessante isso, eu me lembrava disso esses dias, eu passei numa prova e fui fazer um curso no Senai para ser torneiro mecânico. Não sei se eu chegaria presidente da República, não. Isso é um capítulo para outra coisa, né? Vamos pular porque é muito contraditório essas coisas hoje. Mas eu passei numa prova para poder ser torneiro mecânico. E meu pai dizia que tinha que ter uma profissão. E então, com 14 anos e pouco, eu fui, passei nessa prova e fui estudar no Senai. E o que acontece? Que 3 meses depois, estando já cursando tornearia mecânica no Senai aqui em Uberlândia, surge uma oportunidade para eu poder trabalhar no Banco do Brasil. E foi uma oportunidade que meu tio me auxiliou muito, esse meu tio Herberto, que é uma outra grande referência na minha vida. E a partir daí, a vida me possibilitou algumas outras possibilidades. Vou dizer assim, a vida me abriu outras possibilidades. Então, deixando o curso do Senai, porque os horários eram incompatíveis, eu me torno bancário no Banco do Brasil, menor aprendiz. E, a partir daí, com a possibilidade, tendo ganhos, eu saio da escola pública e vou para uma escola particular. Então, os ambientes para onde eu fui me influenciaram por demais, porque eu fui para uma estrutura profissional num banco onde que a ideia era sempre estudar, 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 e as pessoas sempre queriam um posicionamento melhor. Você custeou a sua escola? Eu custeei já com meus 15, 16 anos, era eu quem pagava a minha escola, eu pagava o ângulo, né? Não pode fazer propaganda, mas já fiz. Não tem problema, não pode fazer problema. Então eu pagava a minha escola particular e estudei primeiro colegial, segundo e terceiro. E foi muito interessante porque eu imagino que se eu tivesse ficado, então, como torneiro mecânico, eu ia para uma área das ciências exatas, engenharia, alguma coisa desse jeito, porque aproveitaria, então, do curso. Mas, a bem da verdade, quando eu fui para o banco, tinha um grande número de pessoas que estavam ali, e eu me recordo de alguns que hoje são promotores, juízes, e talvez esse tenha sido um outro ambiente que tenha me ajudado a consolidar aquela primeira referência em relação à questão do direito. Então existiam colegas de banco, já mais velhos do que eu, que faziam o curso de direito. Então esse ambiente também me auxiliou nessa minha tomada de decisão, ou até mesmo na reafirmação daquilo que eu já trazia como sentimento dentro de mim. Depois desse tempo no banco, eu resolvo sair do banco. Então eu fico um tempo no banco e teve um processo de demissões voluntárias no banco. E eu estava no final da minha jornada acadêmica. Você estava se formando em Direito? Me formando em Direito, e o banco então, pegando lá aquelas pessoas que tinham, ou que eram solteiras, ou que tinham disponibilidade, e reduzindo o quadro no lugar onde eu trabalhava, eles disseram, olha, você vai ter que então pedir uma transferência para outro lugar. E minha cabeça ficou muito mexida com aquilo tudo, porque eu não queria interromper os meus estudos do direito. Eu não queria interromper a minha caminhada acadêmica, porque eu adorava. Eu já estava no núcleo de prática da universidade, e aqui me lembro de 2 figuras importantes, né? O Dr. Armando Parreira, que foi o meu orientador, né? E o Francisco Rodovalho, e lembrando de tantas outras pessoas, doutora Neuza, doutora Magna, e as pessoas trabalharam, doutora Yolanda Velasco, pessoa que tem uma presença muito forte na minha vida também, e tantos outros colegas e funcionários da universidade. Então eu já estava no núcleo de prática, e eu não queria deixar, porque eu tinha todo um caminhar e me sentia muito vocacionado ao direito, à advocacia. E aí eu chego em casa então, dizendo aos meus pais, morava com eles, que o banco então estava em vias de reduzir o quadro onde eu trabalhava, e que a oportunidade que eu tinha de continuar no banco era pedir uma transferência. E eu dizia, puxa vida, isso vai atrasar meu curso, eu vou formar daqui 2 anos e meio.
E aí, eu, conversando com os meus pais, eu dizia, eu vou pedir demissão. Vocês estão cientes disso, eu vou reportar as pessoas que são importantes para mim. Conversei com meu tio, a quem tinha me dado a oportunidade no banco, e dizia a ele, preciso começar uma nova caminhada. Eu agradeço muito por tudo que o senhor fez por mim até hoje, em relação à oportunidade que o senhor me deu, batalhando essa vaga dentro do banco, porque naquela época o ingresso como menor aprendiz tinha todo um processo, mas era um processo interno, meu tio me referendou muito nesse processo. E aí, a partir disso, eu pedi demissão no banco, né, e me dediquei à advocacia, ao direito. Então, saí então, dessa estrutura do banco, da carreira bancária, e aí comecei a trilhar o meu caminho como advogado mesmo, abrindo o escritório com colegas e depois indo para grandes escritórios, ou para um grande escritório aqui em Uberlândia, e iniciando a minha carreira efetivamente na advocacia. Então, e aí saiu do banco, que era uma história, já vinha uma carreira linear ali, oportunidades, uma perspectiva de crescimento, incentivo ao estudo, né? E aí resolveu focar no estudo, se formou e aí resolveu mudar de novo. Essa é a surpresa. Né? Então, eu sou de uma família tradicionalmente cristã, católica. E eu fui coroinha de igreja e vivi todo um ambiente, uma ambiência religiosa muito marcante, né, na minha vida, na minha família. Quem conhece minha família sabe disso. E depois de uma caminhada de vida e as trajetórias dos tempos de juventude, né? Então, a gente sai do extremo e vai querer ir para o outro, né, Daniel? E aí eu me sentia muito tentado a essa situação vinculada à questão de vida religiosa, à vocação para o sacerdócio. Eu entendia que eu tinha que ir lá saber se não era lá o meu lugar. Então, E esse chamado religioso começou, você estava atuando como advogado, estava com o seu escritório. Sim. E aquilo era recorrente dentro de você, esse sentimento. Eu trabalhava num grande escritório aqui em Uberlândia, atuava para multinacionais, viajava muito. E entremeada a essas viagens, eu também fazia as viagens que eu ia para seminários, ia para mosteiros, ia para conventos masculinos, para descobrir, para saber se realmente a minha vida caminharia por outra senda, se a minha vida iria para outra senda, para outro caminho. Então, em 98, 99, eu faço um processo mais aprofundado de discernimento, que a gente fala, vocacional. E em 2000 eu deixo a advocacia e em 2000 eu vou para um convento dos frades capuchinhos de Minas Gerais. Vira frade. Me torno estudante. Seminarista, né? Seminarista, bem, na verdade a gente fala postulante, né? E fico na ordem 4 anos e meio. Eu fui frade de votos temporários, fiz os meus primeiros votos no ano de 2002, juntamente com outros colegas, alguns ainda continuam, já são padres, outros frades já de votos perpétuos. Alguns também, como eu, também entenderam que o caminho não era mais pela vida religiosa e também, como eu, deixaram a vida religiosa. E fico 4 anos e meio. Desses 4 anos e meio, moro um tempo em Patos e depois um tempo em Belo Horizonte. E ficava no mosteiro mesmo, né? Você era interno, é convento que fala. Com todas as coisas que são próprias da vida religiosa. Os votos de obediência, pobreza e obediência, pobreza e castidade, o hábito marrom, o símbolo que é a corda de São Francisco, branco com os 3 nós que representa os votos que o frade faz. Fiz 2 renovações de votos em Belo Horizonte. Estudei filosofia, as principais matérias. Já no ano que eu terminaria a filosofia e ficaria um tempo
chamado período sabático, para depois ir para a teologia, é onde que eu faço um outro processo de discernimento da minha vida e entendo que é hora de dizer, volto para a minha vida como advogado. Mas antes disso, você passou um período trabalhando, né, dentro do mosteiro, né? Você foi indicado para algumas atividades, né? Sim. E eu gosto muito dessa história, doutor. Eu fico sempre tentando absorver mais sobre essa história toda vez que a gente conversa, porque eu acho que isso fala muito sobre você. Principalmente a história que você me conta do seu superior te indicando por causa das moedinhas. Sim. Eu gosto muito dessa história. Como é que é isso? Então, em 2000 eu troco a caneta pela enxada, verdadeiramente. Eu que sempre fui um sujeito urbano, né? Então, nunca tive trabalho manual. Eu vou para o convento em 2000 e verdadeiramente sou inserido na vida religiosa nos trabalhos que são próprios da vida religiosa, os trabalhos manuais também. Então, uma vez uma amiga minha me chegou para poder me visitar, ela estava na cidade, em Patos de Minas, e ela me recebeu acostumada a ver de terno e gravata, e chegou lá, eu estava com um short, um chinelo, havaiana, e as mãos praticamente calo, né? E calo de sangue, porque eram os primeiros meses, então a mão não estava acostumada. Então eu faço essa inserção profunda na vida religiosa e passados os meses e os anos, eu vou também me inserindo nas atividades próprias do convento, né? Tanto que fui o primeiro estudante a participar na condição de colaborador de um capítulo da província dos Capuchinhos, então isso me deixou muito honrado, a pedido do ministro provincial à época, Frei Prudente, e assumi uma missão e um ofício dentro do convento, que era o contato com os benfeitores. São as pessoas que voluntariamente ajudam a instituição na formação dos frades, contribuindo financeiramente. Uhum. Então eu era o responsável, eu fazia a ligação entre os benfeitores e a instituição. Encaminhava boletins, né? A gente criou um boletim com um fradezinho caipira, para poder falar que a gente é de Minas mesmo. E as pessoas contribuíam com aquilo que tinham. Notas grandes, notas pequenas e moedas. E muitas vezes as pessoas, isso em Minas Gerais inteiro, mas algumas pessoas às vezes levavam essas contribuições na porta do convento. E o que eu te dizia é que recepcionava na portaria do convento e a moça que era a auxiliar nossa lá na portaria do convento deixava essas contribuições debaixo da minha porta. Moedas, notas. E da mesma forma como ela colocava debaixo da minha porta, eu pegava esses valores e colocava debaixo da porta do ecônomo, logicamente dizendo quais os valores que tinha recebido e até as últimas moedas, até os níqueis. O ecônomo é o responsável financeiro pela casa e pela província, pela circunscrição dos frades em Minas Gerais. Então, nessa fidelidade, quando eu saio do convento e saio sem emprego, é muito interessante, eu saí sem emprego, mas eu tinha uma intenção, a intenção de terminar uma pós-graduação que eu tinha começado no início daquele ano de 2004. Então eu fico em Belo Horizonte, e aí tem uma história que é muito interessante, que eu ligo para os meus amigos advogados aqui em Uberlândia e digo, olha, eu vou ficar mais 6 meses aqui, sair do convento, e vou ficar mais 6 meses. Eu quero saber o seguinte, você pode me ajudar? Eu tenho 6 meses de pagamento da minha pós-graduação, não tenho R$1. Então, você pode me apadrinhar 1 mês? E eu fui ligando para 6 grandes amigos e amigas, e essas pessoas me ajudaram. Então, cada um ficou responsável por pagamento de 1 mês. Mas foi muito interessante que eu consegui um emprego logo. Então, até isso não foi necessário, porque esse emprego que eu arrumei, que foi em decorrência dessa minha atitude, desse meu relacionamento com esse ecônomo. Ele tinha um amigo que estava iniciando um projeto em Belo Horizonte,
precisava de uma pessoa para poder cuidar das finanças, um projeto muito grande, que era de implantação de um museu em Belo Horizonte, e ele precisava de uma pessoa para poder cuidar da parte econômica. E aí ele me indica, me diga, olha, eu tenho uma pessoa para poder te indicar. Esse frade disse ao amigo, pô, que coisa boa, mas eu preciso de uma pessoa que saiba um pouco de lei de incentivo. Ele falou, ele é da área do direito. Eu falei, você está brincando mesmo? Mesmo, eu quero te apresentar. E aí eu faço todo um processo seletivo e fico 6 meses nesse projeto. E é muito interessante que os níqueis me ajudaram a ter emprego. Essa fidelidade e essa honestidade no trato com os níqueis, o respeito que eu tinha com aquele pouco, mas que era muito para a pessoa, eu não tenho dúvida disso, Daniel, que me ajudaram nesse processo de inserção no mercado de trabalho em Belo Horizonte naquele momento. Num lugar que você não conhecia muita gente, né? Não. E o projeto era muito grande, né? Um grande projeto, museu, né? O museu é o museu que está na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Então a gente prestava um serviço nessa parte administrativa e contábil e jurídica. Então foi uma experiência muito importante na minha vida em relação ao minha reinclusão no mercado de trabalho, em relação à questão de conhecimento de pessoas, a realmente voltar para o mundo do direito e dizer, puxa, é isso que eu gosto de fazer. Então foi muito instantâneo, a resposta foi muito instantânea, de dizer, é isso mesmo, você está fazendo uma opção, que é essa opção que tem que ser a válida na sua vida. Eu gosto muito dessa história, acho que ensina muitas pessoas, o exemplo forma, né? a atitude nossa de cada dia correta, né? Sempre reverbera de uma maneira positiva, de uma forma ou de outra. Às vezes a gente nem percebe. Não. Eu tenho várias histórias assim minhas, não cabe aqui entrar em detalhes, mas onde pessoas trabalharam ao meu favor simplesmente por gostarem de mim, sem que eu pedisse, sem que eu falasse nada, as coisas simplesmente vieram acontecendo porque outras pessoas estavam fazendo por mim. Sim, tem uma frase que diz que quando a gente é fiel um pouco, Deus confia mais. É verdade. Uma vez que você é fiel ao pouco que lhe é confiado, Deus te confia muito mais do que aquilo que a gente espera. Isso é uma frase muito forte e que eu entendo muito válida também na minha vida. Uma outra coisa que você falou que eu não sabia é essa história do que você ligou para os seus amigos, né? Preciso pagar 6 meses aqui, preciso me estruturar, me dar uma ajuda, me dar uma força. Sim. E você ter 6 amigos para te estender a mão. A gente diz que amigo de verdade a gente tem um só, né? Você pode contar com 6 aí, e tem mais, né? Eu tenho certeza. Eu falo pra minha esposa que muitas vezes a gente vai em algum lugar e eu geralmente cumprimento as pessoas e tem uma amiga minha que diz que eu sou... Ela falou, nunca vi conhecer tanta gente igual você. Ela foi uma sócia minha no escritório. E às vezes eu vou em algum lugar e cumprimento as pessoas e ela fala, é seu amigo, né? Tá por aí, né? Então, assim, muitas vezes eu acho o bonito da amizade, Daniel, é que tem circunstâncias que a gente pensa que amigo é aquele que tá colado na gente sempre e tem que frequentar a casa da gente e tem que estar com a gente sempre. Eu tenho uma outra ideia, existem amigos que são assim. Uhum. E existem outros que não o são. tempo, ele pode pensar que vai corroer essa amizade. Só que é como vinho, bem guardado. É verdade. Que não vai virar vinagre, mas vai virar um vinho de qualidade. Tem amizades que muitas vezes, eu tenho amizades, por exemplo, que eu não vejo há muito tempo, mas eu tenho certeza que nós nos guardamos afetos um pelo outro, que aí, se encontrar hoje parece que não encontrava desde a semana passada. Então eu entendo assim que muitas vezes a gente coloca critérios de amizade ou de validade de amizade como válidos e
pontuais, e tem que ser assim. Eu não entendo assim. Eu tenho um grande amigo que nós nos vemos muito pouco, mas eu tenho uma reverência à pessoa dele e sinto a mesma coisa em relação a mim, que é fora de série. Por exemplo, foi a pessoa que nós éramos frades e ele mora em Belo Horizonte. E no dia que eu falei que ia sair, né, eu falei, eu vou sair, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero ficar em Belo Horizonte. Rapaz, não sei fazer um arroz, não sei fazer um feijão, mas o que eu vou fazer? E ele dizia, você vai morar lá na minha casa. Sabe onde que ele morava? Eu morava lá em Belo Horizonte, a gente fala barracão. Aqui em Minas a gente fala meia água, né? Meia água, né? Era um quarto, uma cozinha e um banheiro. E morava ele e um outro ex-frade. Falou, você vai morar lá? Eu falei, rapaz, tem um quarto lá. Ele falou, não tem problema. Eu já pedi aqui no convento e o Frei me emprestou um beliche, uma beliche. Então, você escolhe, você quer dormir embaixo ou em cima? Ainda te deu o direito de escolher ainda. E ele dizia, não me preocupa não, antes de eu sair do trabalho eu deixo comida para você, até você aprender a cozinhar. Então, como é que você não considera essa pessoa uma pessoa que é seu amigo? Que é seu irmão, né? Meu irmão, é isso. E nós não nos vemos frequentemente. Eu, quando vou a Belo Horizonte, fico na casa dele. E rapaz, na última vez que eu fui, ele me ofereceu 3 travesseiros. Ele falou, vê qual que é o melhor para você. Eu falei, rapaz, me dá uma pedra, eu durmo. É muito bonito isso. Eu entendo assim, essas 6 pessoas que lá, naquele ano, distante ano 2004, né, me estenderam as mãos, né, é o que eu tento fazer hoje na minha vida. Então eu tento fazer isso também, porque essa reciprocidade é muito essa maneira que você enxerga o mundo, doutor, é tão inocente, tão bela, que chega a emocionar mesmo. Você tem uma percepção de mundo assim que é muito rara. Hoje em dia as pessoas estão, sei lá, muito por aí, entendeu? Ou muito nem aí, assim, sabe? Cada um cuidando do seu. E você é uma pessoa que sempre tem as portas abertas, você sempre tem o trato humano, né? Hoje você é advogado, eu sei, na área tributária, na área empresarial, e a gente tende a acreditar que isso é uma área mais fria, mais distante das pessoas. Mas na verdade são as pessoas que formam as empresas, né? São as pessoas que tomam as decisões, e a maneira como você constrói pontes, constrói relações, dizer que um talento é pouco, é uma vocação mesmo, você tem um jeito para isso. E todas as pessoas que falam de você, doutor, e que fique registrado isso aqui publicamente, falam bem. Não há uma crítica, não há alguém que, por um segundo que seja, tenha colocado em dúvida seu caráter, sua boa vontade. Todo mundo fala, pô, doutor Luciano é gente boa, rapaz. Ih, doutor Luciano, que é isso? Você tá com o Luciano, que é isso? É sempre assim, todo mundo. É o Obama do Cerrado. As pessoas estão muito generosas, né? Não, que você não tem defeito, você deve ter o seu, né? Não é isso não. Mas eu entendo assim... É que você é uma boa pessoa, simplesmente, naturalmente uma boa pessoa. Eu tenho dito que eu tenho tentado trilhar, eu sempre falo isso, né? Eu tenho tentado trilhar da melhor forma possível os meus 100 metros. Eu sempre falo isso, né? Eu entendo que a vida é isso, é uma sequência de situações de bondade que alguém te entrega nas mãos e você tem que fazer o seu melhor. Então, por exemplo, dentro da minha história, esses dias eu fiquei muito emocionado, Daniel, muito emocionado, porque nós aqui em Uberlândia, a minha família, nós temos um histórico de pertencimento a essa terra muito grande, né? Meus pais, meus avós são daqui, e meu pai foi um cidadão que se fez aqui, nunca mudou daqui. Então meu pai correu os 100 metros dele, e as pessoas quando eu encontro dizem sempre isso do meu pai, né? Puxa, você é filho do Joaquim Monteiro, rapaz, que coisa boa. E eu tento fazer o mesmo, eu tenho os meus defeitos, Daniel. E eu me lembro de uma frase de São Francisco, né, que os frades muitas vezes o elogiavam demais, né? Então eu ficava, ô Francisco, você é um cidadão muito bom, você é uma pessoa muito boa. E um dia ele disse, olha, não me elogie, ainda posso ter filhos. Ou seja, alguém que está vivendo voz de castidade.
E ele dizia, olha, eu sou humano, eu ainda posso. Não, e os filhos dele podem gerar um estrago gigante no mundo, né? O bem que ele fez pode ser, a gente não sabe, né? Então, eu fico pensando nisso, sabe, Daniel? E aí, essa minha corrida, meus 100 metros, eu tento fazer da melhor maneira possível. E eu dizia de um fato que me emocionou muito, é que próximos dias agora será lançado um livro aqui em Uberlândia do Dr. Jeremias Brasileiro, que é um doutor em história e que trata das questões dos congados, ternos e moçambiques. E a minha irmã, Sandra, fez um contato com ele para poder dizer da história do meu avô, que teve uma história de pertencimento a esse movimento popular. Esse resgate foi muito importante para nós, porque na contracapa do livro do Dr. Jeremias Brasileiro é uma foto do meu avô. O meu avô no momento em que ele cumpria um voto a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito. E eu digo, Daniel, que essa é uma chave importantíssima para mim, porque nós, de descendência afro ou afrodescendentes, nós não temos a mesma oportunidade de que os descendentes de italianos ou os descendentes europeus têm de buscar a sua matriz na terra de origem. Então, volta na história do porto para os descendentes europeus ou nipônicos, você volta no porto a um registro da onde veio, quem eram os seus antepassados e tudo mais. Nós, afrodescendentes, como que nós faremos isso? Quem são os nossos descendentes? Qual porto que nós chegamos, se alguém anotou o nosso nome? Chegamos, eu digo, no sentido de pertencimento, mas os nossos antepassados chegavam como coisas, como se fosse um baú, como se fosse um pedaço de carne desalmada. E de repente, a gente conseguir, eu pelo menos na minha família, a gente conseguir voltar e dar à nossa descendência essa magnitude de pertencimento a essa terra é muito importante. Muito. Para nós, assim, será um momento muito importante. Nós iremos ao lançamento do livro do Dr. Jeremias Brasileiro para poder fazer essa reverência à nossa ancestralidade. Você falou uma coisa agora que realmente mexeu comigo, doutor. Eu tenho as minhas ascendências portuguesas e italianas, minha bisavó era italiana e meu avô português. E um dos maiores questionamentos do ser humano, você como frade, como filósofo, sabe muito bem disso, é saber de onde veio, né? Sim. Saber de onde veio para saber onde você quer chegar, Sim. saber para onde vai. Exatamente. E isso é muito forte em mim. Eu fui atrás das minhas raízes, eu sei de onde é minha bisavó, sei de onde é meu avô. Ainda não fui na terra deles, mas é um sonho para mim ir lá conhecer isso. E realmente, o que você falou faz uma falta, um buraco, né, nesse processo. Sim, E você ter essa figura, né, do seu avô aí marcadas na capa de um livro é uma coisa... Eu que tenho acesso a isso, posso dizer que vai fazer uma grande diferença na vida da sua filha. Poder olhar e saber que, olha, meu avô estava aqui, Sim. sou filho dessa terra, Sim. Ele marcou, Sim. Ele fez presença. Sim, e é tão interessante, Daniel, porque é um movimento que nós, todos aqueles que são afrodescendentes, são negros, têm sua descendência, pode perguntar, Daniel, todos eles ressentem essa volta para dizer de onde veio. E é tão interessante que esses dias eu participava de um debate, na UAB mesmo, a partir da Comissão da Promoção da Igualdade Racial, e uma senhora dizia, eu fico procurando, até nos traços dos negros africanos, os meus traços, para poder entender se eu vim de Moçambique, de Angola, de Guiné, Bissau. Olha que coisa, as pessoas procuram pelos seus vestígios mais antigos. E a minha irmã o fez por nós na nossa casa. Minha irmã foi missionária
em Moçambique. Ela ficou quase 3 anos lá em períodos intercalados. Então, essa nossa vontade de conhecermos a nossa origem é muito forte. E eu me sinto muito satisfeito que a gente consegue voltar e estabelecer marcos importantes. A vida é assim, a gente tem que ir estabelecendo marcos importantes na vida. Porque se lá na frente você se perder, é como uma estrada. Você volta na última placa, que diz assim, tal cidade a tantos quilômetros. Você fala, opa, mas eu errei. A placa dizia que era para a direita, eu estou indo para a esquerda. Eu acho que muitas vezes a vida da gente é assim, a gente precisa de algumas coisas que sejam marcos, para poder ter um referencial, até mesmo para poder dar um passo para trás e entender qual o caminho que precisa ser retomado, ou até mesmo confirmado, ou até mesmo mudado, alterado. Doutor, já que a gente entrou nessa questão do aspecto racial, dessa luta, né? Hoje você é vice-presidente da OAB, numa chapa também composta por uma mulher como presidente, né? E que demonstra, assim, de uma maneira clara que o mundo está mudando. O mundo está mudando para melhor. Sim. A gente às vezes caminha um pouco para trás, às vezes vai um pouco para frente, às vezes patina, né? Enquanto sociedade eu digo. Mas a sua presença ali, né, numa instituição tão forte, né, e tão importante quanto a OAB, representa muito, né? Você concorda comigo? Como é que é esse seu posto hoje em relação a de onde você veio e sendo, né, como eu digo sempre, nós precisamos falar sobre isso, sendo um homem negro? Claro, claro. Eu acho que essas são situações que eu sempre digo, como que eu nego que eu sou se eu gosto de quem sou e as pessoas veem quem eu sou? Então, é muito engraçado as pessoas, às vezes, duvidarem disso, que as pessoas veem que sou eu. Sou um homem negro, vindo de uma família de negros, de pessoas que trilharam, caminharam, fizeram o seu melhor. Dentro da OAB, eu sempre digo isso, esse momento em que estou na diretoria, e é um estar mesmo, porque daqui a pouco a gente passa, chegam outros melhores, muito melhores do que nós. Essa é uma vitória de um movimento que começa em Uberlândia. Né, uma comissão da promoção da igualdade racial, criada aqui então pelo então presidente Eliseu, juntamente com advogados negros, que fazem essa caminhada, que fazem essa caminhada, que fazem esse trabalho de pertença à instituição, que dizem que é importante discutir essas questões no ambiente da OAB, que é um ambiente democrático, de defesa dos direitos sociais, defesa intransigente da Constituição. Então lá é o local para a gente discutir isso. Sim, é o local, vou colocar até por excelência, porque a instituição ela tem respeitabilidade e ela se prontifica a ser a defensora do Estado Democrático de Direito. Então eu digo que esse meu estar é fruto desse posicionamento dos advogados em Uberlândia já tinha muito tempo. Tantos também que vieram antes da instituição da Comissão da Promoção da Igualdade Racial tiveram sua importância aqui também, mas essa comissão, ela trabalha no sentido de discutir essas questões, inclusive do posicionamento negro, dentro da própria instituição. É muito interessante, Daniel, porque uma chapa formada por uma mulher e por um negro, numa eleição, nós estamos falando da primeira eleição, não dessa nossa segunda eleição, nós estamos no nosso segundo mandato, uma eleição de chapa única. Ou seja, a advocacia disse, é isso.
Isso está consolidado. Não tem discussão. Ponto. É isso, nós precisamos dizer que as mulheres têm o seu lugar e que também há necessidade de nós posicionarmos as pessoas a partir do que elas são, a partir do que elas buscam, a partir do que elas trabalham, do que elas estão intencionadas, sejam elas negras, brancas, sejam elas com algum tipo de deficiência ou portadoras de deficiência, pouco importa, mas é preciso que as portas e as oportunidades sejam dadas a essas pessoas. Então eu sempre digo que o meu estar hoje na diretoria, juntamente com outra diretora que é negra, juntamente com outros 2 conselheiros também, que são negros, num crescente de 100% da última eleição para cá, né, em cargo de diretoria e conselho, né, nós éramos 2, agora nós somos 4 negros. Então eu digo que não é por conta disso que estamos, mas sendo negros, estamos. Todos trabalham, todos têm o seu merecimento. São advogados de trincheira, são advogados comprometidos com seus clientes, com as suas causas. Então, são bons advogados. São bons advogados. Então, mas essa visibilidade ela é muito importante. É muito importante. Por conta de uma questão também importante. O jovem, a menina, o rapazinho que está na periferia, ele precisa ter referências, Daniel. De bater o olho e falar, puxa vida, eu também posso. Tá lá. Sou melhor do que ele. Deve ter um punhado que é melhor que eu estou muito feliz com isso. E que cheguem, que sejam e que façam pela sua classe, pela sociedade, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Eu acho que isso é muito importante. Essa discussão tem que deixar de ser uma discussão, ela tem que ser uma realidade. Exatamente, é isso que eu ia completar. A gente ainda precisa falar sobre isso, mas Sim. A ideia é que não precisamos mais falar. Né? Falemos, mas eu acho que é assim, as discussões precisam continuar, porque alguns mitos precisam ser ainda discutidos, algumas situações precisam ser discutidas, mas a gente precisa de um ambiente de respeito para poder fazer isso. Doutor, agora para a gente finalizar, né, sempre um aprendizado, eu queria que você falasse um pouco, né, da sua atuação atual, né, no seu escritório, as causas, né, não propriamente dito as causas, mas os temas, as áreas. Como é que está aí a vida profissional hoje? Então, eu sei que você já está muito rico, trabalha porque gosta. Riqueza é uma situação tão interessante. Tem uma frase que é muito interessante de um frade, saudoso frade, que ele dizia que certas pessoas às vezes eram tão pobres, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. É verdade. Então, se você está dizendo que eu sou rico mesmo. Eu tenho a possibilidade de ter amigos, de ter saúde, de ter uma família, de ter um lar, de ter uma casa para morar, de poder ter clientes que ficam satisfeitos com o meu trabalho, que me procuram, né? Portanto, o cliente procurar o advogado. Então, a Barbosa Monteiro Advogados é um escritório que já existe desde 2005, desde a minha vinda então a Uberlândia, a minha volta, saída do convento, eu monto o escritório do Dr. Nelson Roberto Barbosa Júnior, meu sócio. E hoje nós somos 4 advogados, Dr. Kelly Anderson de Oliveira, que atualmente é presidente da Comissão do Agronegócio aqui da 13ª subseção, e a doutora Sara Monteiro, que é minha sobrinha, mas é uma excelente advogada, uma menina que a cada dia tem um crescente profissional que encanta a todos nós do escritório e também as pessoas que circundam a ela, sejam amigos, sejam os ex-adversos. Sempre eu ouço muitas coisas boas vindas da atuação dela. A Barbosa Monteiro, então, nos últimos anos, ela se notabiliza num trabalho que envolve uma advocacia muito próxima do cliente. Nós queremos isso, nós queremos estar próximos dos nossos clientes. Então, nós temos 3 áreas muito bem definidas no escritório, uma área tributária, uma assessoria tributária, que a gente quer entender qual que é o negócio do cliente, onde que nós podemos auxiliá-lo.
sempre dentro de um compliance tributário, de normas do como fazer e das regras do como deve ser feito. Isso é muito importante para nós. O sistema tributário hoje no Brasil é um labirinto, né? É um labirinto. Emaranhado de fio. Emaranhado. Complexo demais. Muito. E que exige essa proximidade do cliente, dos negócios do cliente. Tem uma área trabalhista sob a coordenação do Dr. Nelson Roberto, que foi há 2 anos atrás referência na área trabalhista, eleito pela advocacia berlandense, pela OAB, e também uma área civil com uma pontuação em relação a questões de ações indenizatórias e ações securitárias. E uma parte que ainda fica com a doutora Sara, que é a parte de direito de família, onde que ela vem se especializando. Mas é uma questão muito interessante, Daniel. A gente vê no amadurecimento do entendimento da necessidade do cliente. A gente quer saber onde que dói o cliente. No tratamento, na advocacia empresarial, a gente precisa entender qual é a circunstância que muitas vezes o empresário precisa delegar ao profissional do direito para que ele possa ter tempo de trabalhar no seu negócio. Então, nosso posicionamento no mercado é para que a gente possa dizer ao empresário, me diga o que é e de que jeito que funciona. Cuide dos negócios e a gente vai te auxiliar naquilo que for necessário para que de repente você possa cumprir com suas obrigações da melhor maneira possível. Então, a Barbosa Monteiro hoje ela tem essa atuação. Nós temos parcerias muito importantes em Brasília, Goiânia, nós temos uma parceria muito interessante no estado de São Paulo, interior aqui também de Minas, em Tuiutaba, Santa Vitória, na região do Pontal. Então hoje nós, com esse emaranhado de situações a ser resolvidas, a gente se posiciona no mercado como um escritório que tenta o máximo estar próximo do cliente naquilo que ele precisa. Nós, à medida que o cliente nos permite que nós estejamos inseridos e entendendo o negócio dele, maior é a possibilidade que nós temos de auxiliá-lo. Uma outra questão em termos de atuação minha, Daniel, é também o IBRADV, o Instituto Brasileiro de Advocacia, que é um instituto de capacitação profissional voltado para o advogado, para o profissional do direito. Inicia então no ano 2015, ousadamente, eu digo que muita ousadia, que nós começamos a falar de CPC antes da vigência do CPC, do Código de Processo Civil, e no evento inaugural a gente traz Nelson Neri e Rosa Maria Neri. Nossa. Uma circunstância muito feliz, encontros felizes, você dizia de encontros felizes. A professora Edjanira, então, participa desse projeto conosco. Grande professora Edjanira, foi minha professora também. Professora Edjanira Arnamés, para mim, uma das grandes referências do direito processual, do direito, da academia do direito em Uberlândia. Ela, então, entra no projeto conosco como coordenadora pedagógica e, a partir disso, a gente trabalha com um projeto de conhecimento do CPC já naquele ano de 2015. Depois, a vida foi generosa. A gente capacitou. Hoje, o maior departamento jurídico, que eu posso dizer, talvez o maior departamento jurídico do interior do país, que está aqui em Uberlândia. A gente capacitou os advogados nos conteúdos do CPC. Depois, pelo IBRADV, nós ganhamos uma licitação pública onde nós, de Uberlândia, capacitamos os procuradores da Infraero, no Brasil inteiro, Daniel. 100 procuradores da Infraero, em 4 momentos, em 3 cidades, Recife, São Paulo e Brasília. Nós capacitamos os 100 procuradores da Infraero nos conteúdos do CPC e, finalizada a nossa participação, concretizado esse curso para os 100 procuradores, a gente consegue um atestado de capacitação técnica com conceito de excelência por parte da Infraero. Isso
é algo que nos deixa muito orgulhosos. Por quê? Porque esse é um projeto que nasce de um sonho, Daniel. O sonho sonhado e hoje realizado do IBRADV é devolver à advocacia aquilo que a advocacia me deu. O que a advocacia me deu? Orgulho de ser advogado. Orgulho da profissão que eu tenho. E um advogado capacitado, um advogado bem capacitado, bem treinado, na prática, porque é isso que o IBRADV faz, capacita o advogado para a prática profissional, para a excelência na prática profissional, é devolver ao advogado aquilo que para ele é um motivo de orgulho na sua vida, perante os seus, perante a sua família, perante os seus clientes, perante a sociedade. Uma advocacia de qualidade, uma advocacia de excelência faz com que o advogado seja reconhecido nos meios onde ele vive. E isso, Daniel, é impagável. No final dos nossos cursos, quando o advogado sai potencializado, dizendo, puxa vida, que curso que foi esse que vocês puderam nos oferecer. A gente sai entendendo que a nossa missão está sendo cumprida. Então, hoje o IBRADV é a realização, eu posso dizer, de um sonho em devolver à advocacia aquilo que a advocacia tão generosamente me deu, o orgulho da profissão que eu tenho. Pessoal, vocês viram aí que pessoa incrível é o Dr. Luciano. Se vocês querem saber mais informações sobre ele, tem as redes sociais, né, do escritório Barbosa e Monteiro, pode procurar no Facebook, no Instagram. Dr. Luciano Monteiro também, no LinkedIn, Facebook, Instagram. Lá vocês vão ter mais informações sobre o escritório dele e também sobre o IBRADV, né, que é esse instituto Sim. que tem marcado história aí já, né? Sim. Apesar de estar um pouco tempo, já está aí então, Daniel, fazendo a diferença na vida de muita gente. Nós temos um sonho, ele já está lançado para a bondade universal, de nós sermos um instituto de referência na capacitação profissional no interior do Brasil. E seremos, com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus. Doutor, mais uma vez, um grande prazer conversar com você. Você é sempre muito brilhante. Suas palavras são sempre muito bem colocadas, agrega muito. Eu faço muita questão de dizer para todo mundo que você é meu amigo e tenho muito orgulho disso, de poder sentar aqui. Hoje nós estamos gravando aqui na casa do Dr. Luciano, de ser recebido aqui, tomar uma aguinha, um cafezinho, ser muito bem recebido aqui, sempre com esse sorriso, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado, Daniel. E eu digo que acho que o ambiente não poderia ser melhor, né? Eu estou no meu reino, né? Minha casa é meu reino, né? Então eu estou aqui na minha casa. E eu não sei se tem jeito de pegar esse quadro, eu queria falar um pouco dele, Daniel, só para poder finalizar. Esse quadro é pintado por um artista daqui de Uberlândia. O nome dele é Eliakim Soares. Esse rapaz é um autodidata. Essa pintura é uma pintura espatulada. Olha só, nossa. Esse quadro, um dia que eu vi esse quadro, ele colocou no Facebook, eu liguei para ele e dizia, esse quadro é meu porque é a história minha e da minha esposa. A gente sempre procura o melhor. E o melhor sempre é a luz que resplandece nossa vida, que são as bondades de Deus. A família, os amigos, o amor que a gente sente um pelo outro e pelas pessoas que nos circundam. E esse rapaz talvez seja a melhor, o quadro, né, e a pessoa dele seja a melhor expressão disso que nós estamos falando. Existem talentos inatos em nós, que muitas vezes a gente precisa ter a paciência de descobrir quais são. Imagina, esse rapaz é um vigilante patrimonial. Bem, na verdade, ele é um artista. Acho que na vida nós somos assim também. A gente pode ser advogado, mas se a gente for artista, entre aspas, sendo um bom ser humano, Daniel, a gente já cumpre a nossa missão. Acho que é isso. Você tem as redes sociais desse rapaz? Eliakim Soares, Facebook, Instagram. Eliakim. 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 Eliakim, tá? Eu tenho quadros dele aqui na minha casa e eu digo que acho que é isso, acho que é o melhor de nós. Acho que quando ele o faz, saindo dessa condição de ser alguém para a sociedade, para poder dar o seu melhor pintando um quadro, acho que é a demonstração de que a gente sempre tem algo muito bom guardado dentro de nós.
Então eu queria agradecê-lo pela sua presença na minha casa, agradecer também ao nosso cinegrafista, é uma pessoa muito agradável, apesar dele estar ali do outro lado, mas é uma pessoa muito agradável, me afeiçoo muito sempre que o vejo, apesar que foram poucas vezes, mas é alguém que, estando trabalhando com você, eu acho que é sinal de que há entre vocês uma sintonia muito mais do que os laços de sangue que vocês têm. Achei perdido na rua aí. Então, muito obrigado, Daniel, pela entrevista e pela oportunidade. Doutor, eu que agradeço. Então estamos encerrando mais esse Direito na Internet, em parceria com a CULT. Eliakim ganhou seu jabazinho, né? Gostei muito do seu quadro. E meus amigos, nossa audiência, agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado.